Quero pedir então que você abra sua Bíblia. Salmo de número 83. Continuar e terminar, o Salmo 83. É o último salmo, aqueles que são chamados dos Salmos de Asaf. Domingo passado eu trabalhei com os meus irmãos do verso 1 até o verso de número 8, com a temática Confiança em Deus em tempos de crise, olhando para o Salmo 83. O Salmo, então, ele retrata a ideia de exércitos se posicionando contra a nação de Israel. Historicamente, não encontramos um relato de que todos estes exércitos, literalmente, em um momento histórico, estavam reunidos para atacar Israel. Então, quais as possibilidades que nós temos para o Salmo 83? Ou o Salmo faz referência a mercenários que eram contratados, que isso era uma prática comum, ou o Salmo faz referência a vários momentos históricos, tá? Porque, historicamente, nós não vamos encontrar um grande exército com todas estas nações aqui reunidas. Então, por isso eu falei para os irmãos, ou nós temos um contrato, que eles contratavam mercenários de diversas nações, para atacar Israel, ou relato de vários momentos históricos. Por isso, o Salmo, ele retrata um momento de crise. Porque, independente se são mercenários contratados ou vários momentos históricos de união de exércitos em determinados momentos, todos eles têm o mesmo foco, que é exterminar a nação de Israel e apagar o nome de Deus da própria história. Então, isso aqui gerou crise e preocupação na vida do povo. E aí, no domingo passado, eu trabalhei com os meus irmãos a ideia de uma inquietude atrelada com a confiança, no versículo de número 1. Trabalhei com os meus irmãos a apresentação da crise, que foi do versículo de número 2 ao versículo de número 4. E trabalhei com a igreja a dimensão que foi apresentada em relação à crise, que foi do versículo de número 5 ao 8. E para hoje à noite, trabalhar do 9 até o final. Então vamos à leitura? Salmo 83, do versículo de número 9 até o 18, que diz: Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim, no ribeiro de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornando-se adubo para a terra. Sejam seus nobres como Oreb, como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento. Como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, continuando com a temática, confiando em Deus em tempos de crise, eu quero destacar a primeira verdade, que é observando aí do versículo de número 9 ao versículo de número 12. Como é que nós podemos confiar em Deus em momentos de crise? A primeira resposta que eu posso tirar aí com a igreja é recordando as obras de Deus. Então vamos entender isso aqui. O versículo de número 1, ele apresenta dois sentimentos, que é a inquietude que ele está sentindo atrelado à confiança em Deus. Aí quando nós vamos para o versículo de número 2 até o versículo de número 4, é a apresentação da própria crise, que são exércitos reunidos com um objetivo: exterminar Israel e apagar o nome de Deus da história. Aí do versículo 5 ao 9, ele mostra
a reunião, né? A coalizão destes exércitos. Chegando aqui no versículo de número 9, só que o que ele fez no versículo de número 9 até o versículo de número 12? Notem, ele chega e diz: faze-lhes, ou venha agir contra eles, da mesma forma que o Senhor agiu contra Midian, contra Sísera, contra Jabim. O que ele está fazendo aqui, o que o salmista faz, é recordar a ação de Deus no passado e a maneira que Deus livrou Israel de outros exércitos. Então ele chega e diz na oração dele: Senhor, da mesma maneira que o Senhor agiu no passado, eu peço que o Senhor continue agindo no presente para vencer estes exércitos. Então aqui não é meramente um recorte histórico. Ele não está fazendo somente um recorte da história de Israel, mas ele está apresentando situações em que inimigos se levantaram contra Israel e a maneira como Deus venceu cada inimigo. Olha só, Midian, ou os midianitas, foram vencidos lá em Juízes capítulo 7, quando Gideão vence os exércitos midianitas com 300 homens. Sísera foi também um general cananeu, morto por Jael, lá em Juízes capítulo 4. Se depois você tiver curiosidade de olhar a história, foi uma morte, inclusive uma morte bem violenta, né, deste general, a tal ponto que foi cravado no chão a fronte dele diante de como ele morreu. Jabim, quem foi Jabim? Foi o rei de Hazor, derrotado por Josué, lá em Josué capítulo 11. Então observem, o versículo 9, ele está recordando as obras de Deus. Ele cita um rei, que é o rei de Midian, está bem aí, como fizeste a Midian. Ele cita um general cananeu, que no caso foi Sísera, e cita também um outro rei, que no caso foi Jabim, rei de Hazor. Então o versículo 9, ele está recordando a maneira como Deus venceu tais líderes. Ele diz: olha, eu lembro que o Senhor venceu o rei tal, eu lembro que o Senhor derrotou o general tal, eu lembro a maneira como o Senhor conduziu a história de Israel. Ele está então apresentando os inimigos que se levantaram contra a nação de Israel e a maneira como Deus envia o juízo e a ira contra eles. Só que a lista, ela não para, ele não para por aí. Aí no versículo 10, os quais pereceram em Endor, tornando-se adubo para a terra. Quem foi que pereceu em Endor? Foi exatamente cananeus, que também foram derrotados por Baraque e por Débora. Está lá em Juízes capítulo de número 4. E qual foi o resultado destes homens? Eles ficaram como adubo para a terra. Essa frase, queridos, adubo para a terra, ela não é só a ideia que eles foram enterrados. Adubo para a terra, que o verso 10 aqui apresenta, é que eles não foram sepultados. Eles ficaram lá jogados ao relento, estragando ao relento, apodrecendo. Pastor, mas o que isso tem a ver? É porque o não sepultamento era algo de humilhação naquele contexto. Então uma pessoa morria, o trâmite legal, digamos assim, era fazer o sepultamento. Mas existiam casos que a pessoa não era sepultada. Ela era jogada ao relento para ficar ali apodrecendo ao relento. Quando o salmista aqui no versículo de número 11, ele diz: estes que o Senhor venceu, estes que o Senhor derrotou, eles foram humilhados a tal ponto no campo de batalha que nem um sepultamento digno eles tiveram, porque eles se posicionaram contra Deus e contra o seu povo. Então o destino dos reis cananeus em Endor é como um exemplo e uma apresentação do juízo de Deus contra aqueles que se levantam contra o Senhor. E o versículo 11? Sejam seus nobres como Oreb e Zeeb. Oreb e Zeeb, irmãos, eram príncipes midianitas que também foram mortos por Gideão. Está lá em Juízes capítulo 7, versículo 25. Quem foi também Zeba e Zalmuna, reis também midianitas que também foram mortos por Gideão. Então percebam, o foco do salmista, ao apresentar o versículo 9, versículo 10
e versículo de número 11 é para relembrar a obra de Deus no passado contra aqueles que se levantaram contra Deus. O que o salmista está fazendo então na oração dele? Ele diz: Senhor, sei que exércitos inimigos se posicionam agora contra o teu povo, mas atrelado ao que eu sei hoje, eu sei aquilo que nós vivemos no passado. Eu sei da maneira como o Senhor, de forma soberana, nos livrou de tais reis, nos livrou de tais exércitos, nos livrou destes povos. O que ele está fazendo? Recordando as obras de Deus em relação ao seu povo nos tempos passados. Por que isso é importante? Por que é importante recordar as obras de Deus no passado? Porque quando nós recordamos a maneira que Deus agiu, isso traz fé, traz conforto e traz esperança, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje e o Deus de amanhã. Mas só que eventualmente, talvez você deva estar pensando: mas eu não estou vivendo em guerra. Ok, mas qual é a crise que você está vivendo? Qual é a dificuldade pela qual nós passamos? O Deus que agiu ontem, eu estou pegando assim, né? O Deus que agiu, 6 meses atrás lá no meu lar, trazendo a cura, trazendo a restauração para os meus filhos, é o mesmo Deus que age hoje e o mesmo Deus que vai agir amanhã. É como se o salmista estivesse resgatando, igreja, esta imagem de esperança, esta imagem de fé. É como se ele estivesse dizendo: olha, vamos ficar tranquilos, vamos ficar encorajados, porque quando eu olho para o passado, eu vejo a ação de Deus, mas vendo a ação de Deus no passado, eu tenho encorajamento para viver a crise hoje e tenho esperança para viver a crise amanhã, porque é o mesmo Deus. É o Deus que libertou dos midianitas e é o Deus que com certeza libertou Israel do império assírio e de toda aquela coalizão que foi construída. Este é o livramento de Deus na minha vida. Esta é a ação de Deus na sua vida. O que às vezes complica, e complica demais, é que somos momentâneos, somos imediatistas. E aí visualizamos a crise naquele momento e ficamos presos àquele momento de crise. E aí esquecemos como outrora Deus agiu de maneira misericordiosa em alguma crise que nós passamos. Esquecemos da maneira que Ele conduziu, da maneira que Ele direcionou, da maneira em que Ele fez com que eu dormisse confortável mais uma noite. O grande problema nosso é que nós, sabe, queridos, às vezes nós focamos só naquele momento e ficamos presos àquele momento. Mas o Deus que nós servimos é o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. O salmista está dizendo isso, nós estamos agora vivendo isto, é um momento de crise. Mas, Senhor, eu oro para que o Senhor faça com este exército, ou os exércitos atuais, da mesma forma que o Senhor agiu no passado. Quantas vezes, igreja, Deus trouxe para a sua vida libertação, livramento, cura, restauração? Quantas vezes Ele não já fez isso? Será que Ele vai parar de fazer? Será que Ele vai simplesmente desistir de fazer? Muito pelo contrário. Isso deve trazer conforto ao coração. Isso deve trazer encorajamento. Isso deve trazer esperança. Deve trazer fé. Deve trazer, queridos, a iniciativa de levantar mais um dia da cama, apesar de toda a crise, sabendo que é Deus que nos sustenta, sabendo que é Deus que nos guarda. Então, recordar as obras de Deus do passado traz esperança em momentos de crise na atualidade. Não podemos esquecer isso. Não podemos deletar isso da nossa memória. Não podemos abandonar. Porque o mesmo Deus que agiu lá é o Deus que age hoje. E eu tenho certeza que se você puxasse aí na sua memória
as situações em que Deus já trouxe livramento, irmãos, isso não se esgotaria tão fácil. Eu pergunto, ele vai mudar? Não vai, igreja. Nós é que somos oscilantes, mas Deus é constante na sua ação. O salmista estava com medo. Estava preocupado. Porque ele está vendo vários exércitos ou várias situações de guerra contra Israel. Mas atrelado a isso, ele disse: Senhor, mas eu não posso esquecer da maneira que tua mão conduziu. E aqui, igreja, serve para qualquer área, serve para qualquer situação, serve para qualquer realidade de crise, em relação a qualquer problema, em relação a qualquer choro, sabe? Em relação a qualquer dificuldade. Vamos parar um pouquinho e recordar da forma que Deus graciosamente conduziu a sua vida diante de algum momento de crise. Pense nisso agora. Sabe, eu quero que você traga isso à memória, eu quero que você traga isso ao coração. Pastor, mas eu estou chorando hoje. Sim, você chorou hoje. Talvez há 6 meses atrás você também estava chorando e Deus te deu o consolo. É o mesmo Deus, igreja. É o mesmo Senhor. Porque Ele sabe de todas as coisas. Então, em tempos de crise, tempos de dificuldade, não vamos deletar da memória as obras de Deus no passado. Vamos deixar isso vívido na mente e no coração. E aí, do 13 ao 15, o salmista, então, ele faz agora um clamor. Ele clama pela intervenção de Deus. Ele não esqueceu das obras de Deus do passado, tanto é que ele menciona. Aí, do 13 ao 15, ele faz um clamor pela intervenção de Deus. O que ele diz aí do 13 ao 15? Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes. Assim, persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Aqui nós temos aquilo que nós conhecemos, igreja, por uma oração imprecatória. Observem, o que é uma oração imprecatória? Ele está orando, pedindo pela ação de Deus, porque o que ele presencia é injustiça e sofrimento, porque o nome de Deus está sendo manchado. E aí ele vai e faz um clamor, faz um pedido para que Deus haja com justiça diante daqueles exércitos que estavam se levantando contra Israel. Orar de maneira imprecatória não é pecado. Agora, cuidado, muito cuidado, porque não é somente orar de maneira mesquinha, orar de maneira vingativa ou orar de maneira egoísta. O salmista ora porque o nome de Deus estava sendo manchado. Então ele pede por justiça, ele está vendo o sofrimento do povo, porque o mesmo Deus que age é um Deus que conhece as intenções do coração. O livro de Malaquias mostra o oposto. O povo clamando por justiça, fazendo uma espécie de pedido imprecatório, e Deus diz: ok, eu vou atender o pedido de justiça que vocês estão fazendo, mas conhecendo o coração de vocês, eu vou começar por vocês. Então, cuidado. É pecado? Não é, mas depende da motivação. Muito cuidado, então, tá? Se de fato é o nome de Deus que está sendo manchado, a Bíblia autoriza isso. Ó Senhor, venha com tua ação poderosa, que o teu nome está sendo manchado, né? O teu nome estão banalizando o teu santo nome, estão ridicularizando o teu santo nome. Essa é uma história. O outro lado é: Deus, eu não gosto do meu vizinho, ele faz tanto barulho, consuma a casa dele com a família dele. É outro caso, é outra situação. Aqui ele ora porque o nome de Deus estava sendo proposto para ser riscado da história. Aí o salmista ora desta maneira, ele faz esta oração. Agora notem que ele utiliza na oração dele elementos da natureza ou acontecimentos da natureza para falar do juízo de Deus. Perceberam isso?
E percebam que ele vai utilizar a palavra como. Olha aí. Faz isso como o fogo faz da mesma forma. Com a tua tempestade os amedronta. Ele está utilizando uma imagem de comparação para falar da ação de Deus contra os inimigos. Quais as imagens que ele utiliza? Meus irmãos, aí aqui o negócio começa a ficar forte. Versículo 13. Faze-os como folhas impelidas por um remoinho. Tem versões que tem redemoinho, depende muito aí da versão. Tem outras versões que tem vento forte, como palha ao léu do vento. Qual é a imagem que o salmista utiliza para falar do juízo de Deus contra os seus inimigos? A ideia seria esta: Deus, da mesma forma que uma folha é levada pelo vento, a minha oração é que o Senhor faça o teu juízo. Sabe o que esta metáfora, o que esta imagem significa? A incapacidade e a impotência de uma folha controlar o vento. Quem leva a folha é o vento. E é a imagem que ele está utilizando. Não é a folha que escolhe para onde vai, não é a folha que decide, não. O vento passou, levou a folha. Ele diz: Senhor, da mesma forma, como uma folha levada pelo vento, venha agir contra estes exércitos inimigos. O salmista está dizendo, em outras palavras, eles são frágeis. Eles não podem, Senhor, fazer nenhuma oposição à tua ação. Não são eles que decidem o que eles vão fazer ou deixar de fazer. Quem vai decidir é o Senhor. É a impotência dos exércitos inimigos diante da ação de Deus, do poder de Deus, diante da mão de Deus. O versículo 14, ele usa outra imagem. Como fogo devora os bosques e a chama abrasa os montes. Perceberam aí a construção que ele coloca? Da mesma forma que um fogo consome um bosque ou uma floresta, venha consumir montanhas. Já imaginou a ideia de um fogo consumir uma montanha? Mais complicado, né? Pensando assim, humanamente falando. É mais complicado. Consumir uma floresta é mais fácil. Ou como nós falamos, né? Consumir um mato é mais fácil. Agora, consumir ou devorar uma montanha, aí é mais difícil. Sim, dentro de uma perspectiva humana. Mas da mesma maneira, o salmista está trazendo uma verdade sobre Deus e os seus opositores. Está dizendo: Senhor, na tua ira, que é o que ele usa para fogo, na tua ira, o Senhor tem poder para consumir o fraco e até aquele que se acha forte demais. O bosque e a montanha, ou como aqui tem, o bosque e os montes. O salmista, através de uma imagem, ele diz: Senhor, eu oro para que a tua ira seja derramada sobre todos aqueles que se opõem ao teu nome. Independente se ele é fraco ou forte, independente disso, o teu fogo, a tua ira, irá consumir de maneira inevitável a situação deste povo. E meus irmãos, aqui eu volto a um assunto que eu tenho chamado a atenção da igreja já tem um bom tempo. Vamos parar com esse negócio de estar pedindo fogo. Vamos parar desse negócio de estar pedindo fogo, cantando fogo, cantando fogo. Fogo é ira de Deus, é juízo de Deus, é a consumação de Deus. Ó Deus, me incendeia com o teu fogo. Se algum irmão orar desse jeito perto de mim, irmãos, eu vou correr por mais longe que eu puder. Não vou nem ficar perto do irmão. Eu não quero o fogo de Deus na minha vida. Em nome de Jesus, amém, que Deus tenha misericórdia. Porque o fogo no contexto bíblico é ira, é juízo, é para consumir, sabe? É para destruir, é para ir para a condenação, é para exterminar, é para o extermínio. O salmista diz isso: Senhor, consuma-os, derrote-os, da mesma forma que o fogo vem consumindo tudo. Versículo 15:
Versículo 15. Assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Ele já falou lá atrás do vento levando a folha. Ele já falou aqui do fogo devorando tudo. Agora no versículo 15 ele usa a imagem de uma tempestade, ou de um vendaval, ou de um temporal. É a ideia, igreja, de uma fúria da natureza, como se fosse incontrolável, sabe? Uma grande tempestade vindo e colocando eles em fuga, colocando eles para correr. Então, olha só, observem o que ele usa, como ele usa, pedindo por intervenção de Deus em uma situação de crise. Igreja, eu chamo a atenção da igreja para isso. Em nenhum dos versículos que nós lemos, nenhum, ele usa uma intervenção pessoal. Eu farei isso, eu sou isso, eu tenho isso. O que ele usa é: Deus, faça desta maneira. Deus, venha agir desta maneira. Deus, venha conduzir desta maneira. Porque ele entende quem é o Deus soberano. Ele entende em quem ele deve confiar em momentos de crise. Ele compreende que a confiança dele não reside nele mesmo, mas reside em Deus. E ainda digo mais: é a ação de Deus contra exércitos naquele contexto. Então, diante da fragilidade dos exércitos humanos, frente ao poder de Deus, que é o que ele está orando, nós vamos confiar em quem em tempos de crise? Na força humana ou no poder de Deus? Poder de Deus, igreja, sem sombra de dúvida. É na força humana ou na soberania de Deus? Sem sombra de dúvida, é na soberania de Deus. Quem derrama proteção e cuidado sobre os seus? É a força humana ou o Deus soberano? É o Deus soberano. Então devemos confiar em quem? Em Deus, por saber que Ele é que está no controle. Ele é que no momento certo e na hora oportuna dará a solução para o problema. Nós devemos então sim orar, também não é errado. Não é errado, irmãos, porque o salmista está fazendo isso. Senhor, venha agir, Senhor, venha conduzir, venha persegui-los como fogo. Não é errado, irmãos. Aqui não existe, pelo menos não comigo, a ideia de curtir sofrimento. Não, ore, está sofrendo, está doendo, ore ao Senhor. Peça para que aquela situação ela passe, peça para que Deus resolva, né? Apresente ao Senhor a ansiedade do teu coração, a tristeza do teu coração, o que está roubando o teu sono. Ore ao Senhor, faça isso. Não, porque eu tenho que curtir sofrimento, porque quanto mais sofrimento eu curtir, mais eu vou ficar aperfeiçoado no meu caráter. Não é assim também, igreja. Não é assim que funciona. Está doendo? Tá. Está tirando o teu sono? Tá. Está fazendo chorar? Tá. Ore ao Senhor e apresente a Deus o que está incomodando o teu coração. Eu posso citar meus exemplos, os irmãos já conhecem as longas datas. Uma das situações que emocionalmente me derruba é a saúde dos meus filhos. Já falei isso aqui para a igreja várias e várias vezes. Então, essa informação não é mais novidade. Vocês não acham que eu lá estendendo uma roupa, eu estou lá: oh Deus, por favor, traga cura sobre fulano de tal, pelo meu filho. Aí eu vou deitar e faço o mesmo pedido. Está lá, sei lá, bebendo água, eu estou pedindo também. Porque aquilo está incomodando. É pecado eu fazer isso? Não é, igreja. Então ore, clame, busque. Saiba que Deus é que é o soberano. E eu não tento, trazer a ideia da minha força. Eu digo para ele: Deus, eu estou fraco, eu estou doente, emocionalmente eu não estou legal, sabe? Eu estou dormindo menos do que eu costumo dormir, eu estou passando a noite acordado. Senhor, me ajude, traga. E é interessante, agora é um testemunho pessoal, dessa última vez que eles adoeceram, que ainda estão doentes. Eu basicamente acrescentei um pedido. Nas minhas orações. Senhor, traga a cura aos meus filhos, mas eu também te peço a cura ao meu coração. Estão entendendo, igreja? Por que eu pedi cura ao meu coração? Porque se está me incomodando e está tirando
né, da minha zona ali, eu preciso que Deus traga essa tranquilidade ao meu coração. Não é que eu vou sair soltando rojões na rua e comemorando e vou montar um trio elétrico para comemorar porque os meus filhos estão doentes. Não é isso. Mas, Senhor, traga, cura o meu coração, né? Fortaleça o meu coração. Então eu peço a cura tanto aos meus filhos quanto ao meu coração. Não é pecado fazer isso. Tanto é que o salmista diz: Senhor, persegue-os, 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 faça isso, porque era o que estava trazendo inquietação ao coração dele. O nosso porto seguro é Deus. Ele é o nosso porto seguro. Ele é o local em que podemos ancorar a nossa alma em tempos de crise. É só Ele, e somente Ele. Pastor, o senhor fica preocupado quando seus meninos estão doentes? E como fico? E como fico, igreja? Isso aqui eu nunca escondi dos irmãos. Fico demais, sabe? Eu fico sem apetite, eu não consigo me concentrar lá em casa, eu fico irritado demais, e aí é outra coisa que eu peço também em oração para o Senhor, para que eu não venha a me estressar com outro filho. Mas mexe comigo, emocionalmente mexe comigo. Deus, cura os meus filhos, mas cura o meu coração. E tem que ser a nossa oração em tempos de crise. Tempos de crise, devemos clamar pela intervenção do nosso bom Deus. Não é pecado. Ore ao Senhor. Sabe, irmãos, coloque o joelho no chão, chore ao Senhor, chore mesmo. Ore lá ao lado do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge, eu não sei da situação, faça isso. Mas a prática do clamor ao Senhor deve ser vívida. Para que fazemos tudo isso? Ou por que devemos fazer tudo isso? E aí eu encontro a nossa última resposta, que é do 16 ao 18. 16 ao 18 nós temos aí a nossa última parte do nosso salmo. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, em tempos de crise, devemos confiar no nome do Senhor, para que o nome dele seja exaltado. O foco é a glória de Deus, nunca é a nossa. É o testemunho para que o nome de Deus seja reconhecido entre as nações. O salmista diz isso: Senhor, cobre-lhes o rosto de ignomínia, de vergonha, que eles sejam envergonhados, que eles sejam desonrados. Para quê? Aí ele diz: para que busquem o teu nome. Para que busquem o teu nome. Eles devem ser humilhados para reconhecer que só tu és Deus. O texto não fala se é um reconhecimento voluntário e alegre ou se é um reconhecimento doloroso. O texto não fala, mas é para que o nome de Deus seja glorificado e reconhecido. Aí ele repete, ele chama a atenção disso no versículo 17. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam. A NVI traduz assim: sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre, pereçam em completa desgraça. Aí o 18 ele volta: e reconhecerão que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Qual é o foco da oração do salmista por livramento? Qual é o foco da oração do salmista para que Deus venha intervir nos exércitos inimigos? Para que o nome de Deus seja exaltado. É para a glória de Deus, irmãos. Então, por que não devemos orar por livramento? Para que o nome do Senhor seja glorificado. É o primeiro lugar. É claro que nós queremos pela cura, queremos a restauração, é claro que queremos ver, as crianças correndo de novo e gritando, é claro que queremos isso. Mas não é para que lá na frente venhamos testemunhar: eu orei e fulano de tal ficou curado. Não é este o foco, não é o objetivo. Senhor, derrame a tua cura sobre a vida dos meus filhos, para que eu consiga testemunhar como o Senhor curou os meus filhos. Para que o teu nome seja exaltado, Senhor, para que o teu nome seja reconhecido, para que o Senhor seja visto diante de nações que não te conhecem. Pastor,
E se ele chegar a ceifar a vida, o nome dele continua sendo exaltado? Sim. Sim. Sempre que eu posso, eu testemunho a oração de uma irmã nossa que até hoje eu guardo assim no coração, irmãos, como um exemplo de fé admirável. Um exemplo de fé admirável. O exemplo da nossa irmã Priscila. Quando uma professora do seminário adoeceu, toda a igreja orando para que ela ficasse recuperada, para que ela ficasse recuperada, para que ela ficasse recuperada, a professora morreu. A professora morreu. E as pessoas próximas choraram. É inevitável isso. E a irmã Priscila chegou e disse assim: gente, vocês conseguem perceber como Deus atendeu o pedido da igreja? Eu ouvi aquilo e disse assim: hã? Mas se a igreja estava orando para que ela ficasse curada, ela morreu? Como assim? Aí a Priscila completou, disse: exatamente. Ela ficou curada para sempre. Ela ficou curada para nunca mais adoecer, porque ela foi para os braços do Pai. Meus irmãos, louvado seja Deus pela vida da Priscila. Mulher de Deus, aquela dali. E eu fiquei, assim, com o coração grato diante deste exercício de fé, por conta da cura desta irmã. Então, sim, igreja, se Deus tirar a vida e ceifar, o nome de Deus continua sendo exaltado, para todo sempre. O foco é a glória do nosso bom Deus. Concluo, então, pensando com os meus irmãos sobre o Salmo 83. Ele é um salmo que desafia, ou que apresenta, confiar em Deus em tempos de crise. Sim. É claro que nós temos um duplo sentimento, tanto de inquietude quanto de confiança. Lá no versículo 1. É claro que estamos dentro de uma crise, porque é isso que nos incomoda. Tem aí do versículo de número 2 até o versículo de número 8. Mas é o salmista, ele lembra de como Deus agiu, para que isso traga conforto ao coração dele. Está aí do versículo 9 ao versículo 12. Ele clama a Deus para que Deus faça uma intervenção. Ele está orando, ele está pedindo. Versículo 13 ao versículo 15. E ele faz tudo isso, não de maneira egoísta, mas para que o nome do Senhor seja reconhecido entre as nações. Eu não sei, meu irmão, a tua crise, eu não sei o teu problema, não sei a angústia, não sei o que está apertando o teu coração, não sei, mas Deus sabe. O que eu posso dizer para você, igreja, é que você não foi abandonado por Deus. Neste momento, Ele não te abandonou e não irá te abandonar amanhã. Ele é com seu povo, Ele é com sua igreja. O choro pode até durar uma noite, até pode, mas a alegria vem ao raiar do sol. Que o nome de Deus seja glorificado hoje e para todo sempre. Amém, irmãos. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada a nós. Tememos, trememos diante das incertezas da vida. Mas diante destas incertezas, queremos direcionar nosso coração e a nossa mente ao Deus soberano, que governa e rege todas as coisas. Ó Deus, que venhamos externar o nosso pedido de oração ao Senhor, na certeza que é o Senhor que conduz a história, na certeza que o Senhor é que direciona, e na certeza que venhamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Pois é no nome santo de Cristo Jesus que oramos hoje e para todo sempre. Amém, Pai. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.